Olha, é quase universal, né? Todo mundo busca a paz. Mas, de acordo com o material que vamos analisar, a maioria de nós acaba sabotando essa busca por causa de uma única ideia, e muitas vezes sem nem se dar conta. Nesta análise, vamos desvendar que ideia é essa e como é possível fazer essa jornada, saindo do conflito para finalmente chegar à paz. Então, o ponto de partida aqui é muito claro. A grande motivação é alcançar e, mais importante, manter um estado de paz. Sabe, não é aquela paz que vem e vai, um momento de alívio. É um estado constante de quietude na mente. Porque, segundo o texto, é justamente nesse silêncio que algo muito maior pode ser, enfim, lembrado. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro a gente fala sobre essa busca pela paz. Depois, a gente entra de cabeça no que é o tal do especialismo. Vamos ver como ele vira um substituto para o amor, onde encontrar a chave para sair disso e, por fim, qual é a ferramenta para usar essa chave, o perdão das ilusões. Ok, vamos começar. Seção 1. A busca pela paz. É uma jornada universal. Todo mundo compartilha esse desejo, certo? Mas o texto já começa nos desafiando a olhar para os valores que talvez estejam atrapalhando o caminho. E essa pergunta aqui é... Uau! É bem poderosa. Pode uma sombra deter a vontade que mantém o universo seguro? O que isso quer dizer? Basicamente, será que uma sombra, uma ilusão, algo que nem é real, será que isso tem poder de verdade para nos tirar da paz? A pergunta nos faz confrontar o tanto de poder que a gente dá para os nossos próprios conflitos internos. Tudo bem, vamos então para o coração do problema. Se a paz é o nosso estado natural, o que é que fica no caminho? O que nos impede de viver nela? O texto nos apresenta um conceito-chave que é o grande obstáculo, o especialismo. Vamos entender direitinho o que é isso. Então, o que é esse tal de especialismo? A definição é essa. É a crença de que somos diferentes, separados dos outros. E essa crença justifica tudo, né? O julgamento, o ataque, é basicamente colocar toda a nossa fé em nós mesmos, mas nesse nós mesmos como algo separado de todo o resto. Essa ideia de ser diferente que abre a porta para a gente começar a julgar. Se existe diferença, aí podemos comparar, condenar, atacar. No fundo, é uma fé na separação e não na unidade. E essa imagem aqui mostra o contraste de um jeito perfeito. De um lado, a gente tem o mundo do amor, que é sobre se estender, sobre unidade, aceitação, ter um propósito em comum. Do outro lado, o mundo do especialismo, que é só separação, diferença, julgamento. E o resultado disso? Um ciclo sem fim de ataque e defesa. São literalmente dois sistemas de pensamento que não poderiam ser mais opostos. Ok, já identificamos o que é o especialismo. Agora, vamos olhar para as consequências disso. O texto é bem claro. O especialismo funciona como um substituto bem ruim, na verdade, para o amor. E é uma escolha que inevitavelmente leva a gente para o sofrimento e para o conflito. E os frutos do especialismo são esses aqui. Pensa bem, um mundo cheio de inimigos secretos, onde a gente está sempre na defensiva, sempre de guarda alta. A vida vira um campo de batalha, sabe? Onde só existe trunfo e derrota. A vitória de um tem que ser a derrota do outro. No fim das contas, o especialismo é só uma grande desculpa para o ataque e contamina totalmente a nossa capacidade de tomar decisões com clareza. E essa frase aqui, o especialismo é o grande ditador de decisões erradas. É um resumo perfeito. Qualquer decisão que nasce da crença na separação, por definição, vai ser uma decisão equivocada. Por quê? Porque ela nos afasta da paz. O especialismo vira aquela vozinha na cabeça que está sempre nos empurrando para o conflito. E tem mais. Essa crença faz com que o corpo se torne algo precioso, o centro de tudo. Ele vira o nosso eu, que precisa ser defendido a qualquer custo. E qual é o custo? A derrota do outro. Para esse eu que a gente construiu vencer, alguém tem que perder. Vira um jogo de soma zero. E num jogo assim, a paz é simplesmente impossível. Certo, a gente já dissecou bem o problema. Agora, a virada da nossa análise. Onde é que está a saída dessa prisão do especialismo? A resposta, como a gente vai ver, é bem surpreendente. E ela vai contra absolutamente tudo que o especialismo nos ensinou. Então fica a pergunta, né? Onde está a fuga desse mundo de conflito? Se o especialismo nos prende nesse ciclo de ataque e defesa, como é que a gente quebra isso? Existe uma porta de saída ou será que a vida está condenada a ser só essa briga constante? E a primeira pista que o texto nos dá é essa. A chave não está onde a gente normalmente procura. A lógica do especialismo diz para a gente olhar para dentro, né? Para se fortalecer, para se defender dos outros. Mas a verdadeira solução,
A chave de verdade está numa direção completamente oposta. E aqui está a grande revelação do texto. A chave para a paz, aquela que a gente jogou fora quando escolheu o especialismo, ela não se perdeu. Ela foi entregue ao nosso irmão, ou seja, a todas as outras pessoas. A nossa libertação não está no isolamento, em se fechar, mas sim no outro. E por que no outro? Porque no fundo o outro não é nosso inimigo. É um amigo, um espelho. Porque no nível mais profundo somos a mesma coisa. Quando a gente compartilha o propósito da paz, somos aliados. É só a ilusão do especialismo que transforma o outro em inimigo. Então o começo do caminho de volta é esse. Começar a ver a semelhança e não a diferença. Certo. Mas como é que a gente aceita essa chave que o nosso irmão está oferecendo? O texto apresenta a ferramenta para isso. O perdão. Mas atenção, não é o perdão do jeito que a gente costuma pensar. É algo um pouco diferente. Vamos ver como isso funciona. Nesse contexto aqui, perdão significa simplesmente o fim do especialismo. Não tem nada a ver com perdoar um pecado de alguém. É muito mais profundo que isso. É o ato de se libertar das ilusões. É olhar para toda a separação, todo ataque, todo julgamento e reconhecer que nada daquilo é real. Perdoar aqui é desistir do especialismo de uma vez por todas. E aqui a gente tem os passos práticos desse caminho. Tudo começa com a decisão de ver a santidade no outro, ou seja, ver além do corpo, além dos erros. A partir daí, a gente consegue abandonar os julgamentos e as ilusões de diferença. E, ao fazer isso, é como se a gente estivesse aceitando a chave que o outro nos oferece. O resultado final é despertar desse sonho de separação e voltar para a unidade. Sabe, o maior medo do especialismo é a sua própria morte. Ele nos convence de que sem ele a gente não é nada. Mas o texto garante que é exatamente o contrário. Largar essa crença não é um sacrifício, é uma libertação. Não é o fim, é o verdadeiro começo. É como finalmente acordar de um pesadelo. E a nossa análise termina com essa reflexão. O caminho para a paz, de acordo com este material, passa por liberar as ilusões. Então, a jornada de cada um começa com essa pergunta. Qual ilusão está pronta para ser liberada? Qual crença na separação? Qual julgamento? Qual ideia de ser especial está finalmente pronta para ser deixada para trás?